Seja bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um complemento do vídeo de ontem. O vídeo de ontem foi um baita vídeo da Rede Savenago. E no vídeo de hoje eu encontrei um material aqui. A diretora de RH, a Jaci, ela foi no podcast da Super Varejo, que é um hub de conteúdo da APAS, contar como é que tem sido implementar 5x2. E o legal é que ela conta da parte da loja para dentro. Quais são as estratégias para ter implementado a 5x2? Muito interessante esse podcast que nós assistimos aqui. E eu vou trazer aqui, eu peguei os melhores momentos, onde ela vai direto ao ponto, sobre a implementação, e ela revela uns bastidores bem legal dessa nova implementação que começou no Savenago. O Savenago foi a primeira rede do Brasil a implantar a escala 5x2, e vamos ver o que ela fala nesse podcast. Antes disso tudo, tem o nosso grande evento presencial aqui, nosso grande evento presencial, o maior evento para donos de supermercados do Brasil, o melhor evento disparado, que inclusive tem o link do WhatsApp aqui embaixo, se você quiser participar. E eu tenho uma notícia muito legal. A diretora de RH do Savenago, que é a Jaci, depois que eu assisti o podcast, entrei em contato com ela, e ela topou vir palestrar e falar também sobre 5x2 com mais detalhe no nosso evento presencial. Então ela é mais uma palestrante. Se você quer saber sobre gestão de pessoas, dificuldade de mão de obra e quer aprender mais, aguardo você no nosso grande evento, uma grande novidade aqui agora. Cara, bem legal, quentinha para quem está assistindo. Então, mais uma palestrante top. Você que quer aprender sobre desenvolver equipe, time, recrutamento, seleção, escala 5x2, o evento presencial Novo Supermercado é o lugar. É o lugar. Então, se fosse você, não deixava de adquirir seu ingresso. E tem nossa agência de marketing e vendas. Se você quer potencializar seus resultados, crescer acima da média em 2026, também tem o link do WhatsApp aqui. Nós temos nosso parceiro de contabilidade, que é a FGF, da minha confiança, honesto, competente. Se você quer pagar de menos imposto de forma legal, super indico eles. Vamos agora derrubar esse conteúdo que a grande colega Jaci, mais o pessoal, a Dani, mais o advogado da APA, se não me engano é Rafael, o André, o nome dele, não é? Rafael. Eles falando sobre a escala 5x2, como que o Savenago implantou. Bora derrubar esse conteúdo. Inovações interessantes. Hoje Savenago, lojas e funcionários, com o tamanho da... Para estar à frente da diretoria. E não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Fala de novo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, que isso aqui vai ser um baita conteúdo que nós vamos trazer aqui. Vamos lá. A gente tem trabalhado bastante, a gente está aprendendo muita coisa e acho que a gente está conseguindo trazer aí algumas inovações interessantes. Hoje Savenago, lojas e funcionários, com o tamanho da Nós rede? já temos mais de 14 mil colaboradores. Nossa. 14 mil? 63 lojas de varejo. Todas no interior do estado de São Paulo. Todas no interior. Você que tá vendo a gente fora de São Paulo. Tudo no interior de São Paulo e mais 11 lojas de atacarejo. Inclusive, amanhã a gente inaugura mais uma loja em Mogi Guaçu. Nossa, olha isso. Uma operação. Olha, muita gente aí para poder controlar, né? É muita gente. Agora a Jaciane está aqui para contar pra gente, né? Jaciane na prática, lá o Savenago já falou o tamanho da rede, né? Como é que você começou a mudar esse mindset lá dentro? Em que momento? Porque vocês já fazem isso há muito tempo, né? Na verdade não tem tanto tempo, né? Uhum. A gente implementou a escala 5x2 na nossa loja de Indaiatuba. Começou com uma loja. Com uma loja nova. Então, já desde a inauguração, tomamos a decisão, né? A diretoria toda do Savenago, tomou a decisão de a gente iniciar na escala 5x2 uma loja nova. Então, o nosso piloto, ele começou no final de novembro. Então, ele é recente, né? Nós estamos no meio da jornada, né? Nós estamos aí no início do aprendizado, mas eu acho importante trazer aqui algumas provocações e reflexões para as pessoas que vão nos assistir a respeito de como se chega a esse tipo de decisão, que eu acho que é mais importante do que até a decisão em si. Por quê, né? O porquê das coisas, né? Por que a gente vai mexer com isso, né? Que é um tema tão tradicional no varejo brasileiro, uma coisa que nem se parece que não era nem muito permitido se falar sobre isso, né? Eu tenho consciência de que tem pessoas que não concordam, assim como tem pessoas que concordam, outros estão curiosos. O assunto tá rendendo. O assunto tá rendendo. No setor supermercadista. Mais do que a gente imaginava, para ser sincera. Não é? Foi uma surpresa, Foi uma surpresa para nós também. Eu achei que ia render, mas nem tanto assim. E pro mundo jurídico também existe bastante discussões sobre o caminho que precisa ser feito, né? Então, quando a gente olha um cenário mais amplo, porque é a amplitude da sua visão que faz com que você pense de maneira diferente. Essa amplitude
amplitude faz com que você enxergue os problemas, né, que existem, e não tem bala de prata para resolver problemas do nível que a gente tem hoje no varejo brasileiro em relação, por exemplo, à mão de obra, tá? Então, os estudos, esse projeto do Savenhago, ele não começou ontem, ele não começou em novembro, né? Nós olhamos para o tema de eficiência em escalas de trabalho já há 2 anos. Então, a gente vem fazendo... Vocês perceberam, né, que tinha muita coisa para se acertar. Exato. Então, a gente fala sobre isso e tenta estudar e perceber que a gente podia ganhar eficiência, isso já faz 2 anos. Então, a gente começou tentando colocar um pouco mais de inteligência na formação das nossas escalas. E tem uma coisa legal, assim, que eu gosto de falar, que a gente entendeu que quem deve fazer a escala de trabalho do varejo é o consumidor. E não o gestor ou o colaborador ou a própria empresa sozinha, sabe? Então, a gente precisa ter esse tipo... Quando ela fala que quem faz a escala é o consumidor, é você ter a quantidade de pessoas certa, por horário certo, para atender o cliente, o pico de cliente certo. Lá no CETA, o Matheus, que era um dono visionário, ele tinha contratado programadores para entender quais são os picos que passavam mais pessoas no caixa, e nesses picos ele tinha que ter uma quantidade certa de operadores de caixa atendendo. Porque o que acontece na maioria dos supermercados? Erro de escala. Então o cara... Por causa do pico, se contrata mais operadora. Aí no pico, você tem aquela quantidade grande para atender aquelas pessoas. Mas como você contratou a mais, o período da tarde, a loja está morta e tem um monte de operadora sentada assim, ó. Cara, por quê? É erro de escala. Entendeu? E aí, o que ele entendeu? Ele falou, cara, eu não preciso ter horário da manhã, horário da tarde. Eu tenho que ter as pessoas certas, na quantidade certa, no horário certo. Com isso, ele reduziu muito a escala. Mas sabe por que que... Aí você fala, Thiago, mas por que ninguém fez isso antes? Porque isso dá trabalho. A fiscal de caixa não quer ter trabalho de pensar aquela escala de acordo com a necessidade. Não quer, ela quer turno da manhã, turno da tarde e fiquem lá. Ah, mas à tarde tem 5 operadoras coçando. Não tem problema, não é do dinheiro dela que sai. Então, você tem que, fazer a escala de acordo com a demanda de clientes. Isso que ela falou é certíssimo. Quem dita a escala é cliente. Não é o gerente da loja, não é o fiscal de caixa, não é encarregado de loja, não é encarregado do açougue. É cliente, é demanda. Não é do jeito que eles querem, é do jeito que a demanda pede. Muito bom esse comentário dela aí. Olhar para o comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor você não estuda só para comprar produto e vender o produto para ele. Você precisa olhar tudo. Tem que ter uma amplitude na visão. Então... Nós começamos a observar isso e entendemos que talvez pudéssemos ter aí algum ganho de eficiência. Depois que esse modelo ficou um pouco mais maduro e que a gente começou a entender melhor esse fluxo de trabalho e esse fluxo de comportamento do consumidor e tentar acertar as nossas escalas e colocar mais funcionários nos horários onde nós tínhamos mais clientes. Quem nunca passou por isso, né? Quem lugar, nunca? Você chega num lugar no horário de pico, que você fala lotado, e não tem gente pra te atender. Você fala, meu Deus. Aí você vai lá no horário... cheio de gente que... E olha, eu tô falando aqui, talvez alguém fale, mas isso é óbvio. É o óbvio que não é feito. Porque esse óbvio precisa de matemática, de estatística, de estudos, de análises preditivas. É um óbvio que não é assim tão óbvio. Porque a hora que você começa a fazer os seus cálculos no detalhe e começar a fazer análise preditiva do comportamento do cliente, e quando eu acho que ele vai na minha loja, em que dia ele vai na minha loja, em que dia ele vai qual horário ele vai na minha loja no mês que vem... O que ela está falando está certo. Probabilidade estatística, quem vai fazer isso não pode ser uma pessoa de humanas. Tem que ser alguém de exatas. Por isso que, na época, o Matheus desenvolveu um software com programadores. Então, ele olhava cada cupom. Quantos cupom passa das 4 da tarde às 19 horas, às 7 da noite? Quantos cupons aqui? Quantas operadoras de caixa eu tenho na minha escala? E ele viu que escala se faz com matemática e exatas, e não com humanas. Entendeu? Pode continuar, produção. Para a gente chegar a isso, nós temos que estudar e tem que ter dados e tem que entender um pouco de ali cálculos, né? Estatísticos e matemáticos. Cálculos. Então a gente se dedicou a isso. Com esse know-how e esse conhecimento, a gente percebeu que a gente poderia, de repente, começar a fazer alguns ensaios com escalas diferentes. Mas por que que essa dor, ela se intensificou e essa vontade de fazer alguma coisa diferente também vem se intensificando dentro do Savenhago, e foi isso que aconteceu. Gente, a gente vive aí um apagão de mão de obra, que é sabido por todos, né? Que é falado sobre isso o tempo todo. É uma bandeira, né? Exato. Um dos pilares estratégicos do Grupo Savenhago é a expansão. E para fazer a expansão eu preciso de gente. Exatamente. E se eu preciso de gente, eu preciso contratar mais gente, eu preciso formar mais gente. Mesmo que você tenha tecnologia, né? Tem a self-checkout, você tem Mesmo uma balança que você vai lá pesar sozinho teu produto, você é consumidor. Sim. Tem que ter gente. Né? Exato. Então, no nosso planejamento estratégico, tem um crescimento, tem uma expansão planejada e que a gente executa. E eu preciso de gente. Né? Então, cada loja que abre são 180, 200,
220 Isso pessoas. Eu preciso demora, de né, gente. pra poder Demora. contratar, né? E a gente foi entrando em algumas praças, nós estamos expandindo aí a nossa área de atuação dentro do interior de São Paulo, e a gente chegou em praças que a gente não tinha o conhecimento que a gente tem na praça já tradicional de Savenhago. E a gente percebeu que essa novidade, essa entrada em cidades diferentes, a gente percebeu que as contratações eram ainda mais desafiadoras. Isso porque eu tenho muita tecnologia para fazer contratação. A gente já tem IA trabalhando como agente de contratação para nós, né? Nós temos algumas iniciativas bem interessantes até que a gente pode num outro momento explorar. Para facilitar, né, o processo. Exatamente, mas nosso processo de contratação foi muito facilitado, ele é muito fluido, é muito rápido, é tecnológico, é assertivo, mas ainda assim encontramos dificuldades. Bom, em determinado momento, né, a gente conversando sobre essas dificuldades na diretoria da empresa, a gente entendeu que aquelas simulações que nós já vínhamos fazendo poderiam se tornar um piloto. E aí, né, tivemos muita coragem, o board da empresa teve muita coragem de bancar isso. E falou, olha, vamos testar então numa loja nova nossa, vai ser na loja de Indaiatuba, que inaugurou no dia 28 de novembro de 2025. E a gente já inaugurou essa loja com a escala 5x2. E como é que tem sido? Quais são os desafios? Como é que funciona na prática? Você tem uma equipe lá, sei lá, um operador de caixa, ele trabalha... Como é que você faz funcionar na semana? O desafio é o sábado e domingo. Do domingo. Fala da prática, assim, só pra gente visualizar. Vou tentar explicar aqui, tá? Bom, vamos lá. Quando você faz uma escala 5x2, a gente... Tem uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui, tá? A primeira pergunta que os varejistas fazem é se a gente aumentou o quadro. Isso é bem importante. Nós não aumentamos o quadro, mas nós adequamos o horário de funcionamento da nossa loja. Tá. E isso é o pulo do gato, eu diria, né? É uma dica que eu quero deixar. Adequou para fechar mais cedo ou abrir mais tarde? Então, muitas lojas, né, muitos varejistas abrem às 7 da manhã, como nós fazíamos, e fecham às 22 horas, de segunda a sábado, e aos domingos das 8 às 21, 22 Nossa, horas. muito tempo É também. muito tempo Sábado, aberto. domingo, É muito tempo. O que a gente fez? A gente já inaugurou essa loja, porque assim, a gente já ensinou o nosso cliente de Indaiatuba que o nosso horário vai ser esse, a gente está testando e está dando certo. A gente abre às 8 da manhã, fecha às 21 horas de segunda a sábado, e aos domingos nós abrimos às 8 da manhã e fechamos às 18 horas. Com isso, eu consigo fazer uma adequação. Eu achei muito bom, a gente acha muito bom também. Eu até gostaria de convidar os nossos colegas eu não concorrentes. Vi impactos assim, na minha vida, eu não queria, por exemplo. Como cliente não, né? Eu quero aproveitar para convidar os outros. Olha só, no caso aqui, não houve aumento de custo, certo? Porque por mais que ele está 5x2, se manteve as 44 horas, mas o mercado decidiu trabalhar menos. Não teve aumento de custo, mas teve redução na carga de faturamento, na carga horária de faturamento, comparando as outras unidades que eles já têm. Então, eles já abriram essa unidade das 8 às 21. Então, eles estão fazendo um investimento em diminuição do horário aberto para reter colaboradores e acreditar que a venda vai acontecer nesse período. É uma aposta, é um investimento. Entendeu? É isso que eles fizeram. Então, por exemplo, umas unidades como Taust, Barbosa, Confiança, esses que são 24 horas já seriam um grande desafio. Eles teriam que encontrar outras estratégias para fazer essa escala dar certo. Então, observe bem, não houve aumento do quadro, mas houve redução do horário de funcionamento. Então, faturamento, vendas, eles estão abrindo mão de um pedaço na expectativa de recuperar esse pedaço enquanto a loja estiver aberta, resolvendo o problema de mão de obra. É isso que eles fizeram nessa parte do projeto. A pensarem sobre isso, porque se o setor se unir, vai ser bom para todos nós, porque não é só o Grupo Savenhago que está com problemas e desafios de contratação, e absenteísmo e turnover, todos estamos. Nós estamos no mesmo barco, nós temos as mesmas dores, né, e nós precisamos fazer alguma coisa, nós temos que ter essa união para a gente tentar mudar o mercado. Precisa de gente, né? Precisa de gente. Todos nós precisamos mesmo de gente. Mesmo que você tenha um apoio e tecnologia, em muitos, o supermercado sem pessoas, que eu falo, para atender sem o caixa. Não tem como. Não é? Então, assim, não adianta. Eu acho que, e muita gente, como é que se atrai, né? As novas gerações, ou você... O mundo mudou, né? Tudo mudou. Né? Sim. Dani, essa tua fala é espetacular, porque as pessoas mudaram. Não adianta brigar, o consumidor mudou, a gente... As prioridades mudaram. Os valores das pessoas estão mudando. Não é? Então, assim... A relação com o trabalho. Só que o dinheiro é necessário, você tem que ter outro negócio, você, né? Como é que certeza. Eu acho que as empresas que vão
perpetuar e continuar tendo sucesso são aquelas que são sensíveis às mudanças culturais e do comportamento do consumidor e das expectativas dos profissionais. Não tem como a gente achar que a gente vai editar sozinho as regras. Nós vivemos numa sociedade, a sociedade se movimenta além da vontade dos empresários, né? Só dos empresários ou do próprio governo. Então, assim, as pessoas mudam, a sociedade muda, os ecossistemas mudam. E as empresas inovadoras e as empresas que vão continuar tendo sucesso são as empresas que percebem isso com mais velocidade, fazem a leitura e, ao invés de tentar remar contra a maré, aproveita a maré para fazer as transformações que precisam. E para isso precisa de coragem, né? Porque o nosso board teve coragem de testar algo novo, que nós mesmos fizemos todos os cálculos, tem muito planejamento, muita disciplina. O nosso board é uma linguagem corporativa que é o dono. O dono teve coragem de testar algo novo, tá? Ninguém é maluco de sair fazendo coisa sem pensar, mas que era um passo importante. E tem funcionado. Exatamente. O consumidor da região compra ideia, vai no mercado, não caiu venda. Inclusive, a gente recebe elogios dos nossos clientes, tá? Que a gente também não esperava por isso, assim. As pessoas falam, puxa, vocês respeitam as pessoas, vocês estão respeitando a família dos colaboradores, vocês estão pensando nas pessoas. E entre os funcionários? Entre os funcionários. Como é que tem sido, né? Olha, trabalhar já nessa... Tá sendo uma experiência... Um pouco mais de tempo, né? Talvez Vamos lá, a gente começou com uma loja nova, então começou aquela euforia e eles já começaram assim, certo? Aí o nosso medo era, mas e agora quando a gente for para uma loja que tem já outra escala e nós vamos ter que fazer alteração de escala? Como é que as pessoas vão reagir, né? Então a gente aprendeu com isso. As reações são as melhores possíveis, certo? Então... A nossa carga horária diária era de 7h20 e passa a ser 8h48. Mas a gente mantém as 44 horas semanais, que é o que a legislação nos permite. Mas a pessoa vai ter 2 dias de folga. 7h20 né? Então a gente consegue cumprir a legislação, a gente consegue atender um anseio também dos nossos colaboradores, porque eu vou lhe ser muito sincera. Nós temos pesquisas de clima no Grupo Savenhago e as pesquisas de clima nos apontam que as pessoas estavam insatisfeitas com a escala, não é de hoje. Né? Os 2 últimos anos que a gente vem fazendo métricas, o próprio colaborador está dando a dica para nós do que precisa. Quando a gente faz os nossos processos de entrevista de desligamento, que a gente metrifica os motivos pelos quais as pessoas saem, ninguém diz que sai do Savenhago porque não gosta do Savenhago, que não gosta da cultura do Savenhago. As pessoas dizem que saem do Savenhago porque estão cansadas de trabalhar 6 dias por semana e folgar só 1, porque elas querem ter vida, elas querem ter domingo livre, elas gostariam de ter mais qualidade de tempo. Qualidade de vida, né? Tempo de qualidade e qualidade de vida com a família. Então, aí entre os anseios dessa geração atual, eu não sou contra ter qualidade de vida, você folgar um sábado e domingo, mas o que me deixa mais, podemos falar que palavra, mais impressionado, é as pessoas, se as pessoas trabalham no supermercado, gente, no cargo mais iniciante, operador de caixa, repositor, frios, açougue, a pessoa está construindo a vida, construindo a carreira. Então, no momento que a pessoa está construindo a vida, construindo a carreira, já nesse momento exigir o descanso, quero folgar esse final de semana, você vê que a pessoa, cara, qualidade de vida, você não construiu a vida, você não construiu a carreira. Para mim, o discurso tinha que ser outro. Era perguntar, eu trabalho mais, como é que eu faço para ganhar mais? Essa teria que ser a pergunta. Eu estava numa reunião agora com uma empresa de RH, é como se fosse uma empresa de Uber do repositor, do operador de caixa, do açougueiro. Você contrata sob demanda o cara para trabalhar. E o cara morou lá nos Estados Unidos e ele falou, Thiago, o americano lá não tem legislação, não tem frescura, não tem um monte de sindicato. Você vende hora, nos Estados Unidos você vende hora. Ele falou, e você não vê ninguém querendo pular o muro dos Estados Unidos para o México. Mas você vê um monte de gente do México pular para os Estados Unidos. Ele falou, por quê, Thiago? Ele falou, porque lá o americano ele ganha bem e o poder de compra vale a pena. Então ele falou, o americano gosta de trabalhar. O americano ele trabalha 10, 12 horas por dia porque eles querem fazer dinheiro. Eles não estão brigando por 5 por 2. Eles estão, cara, como eles ganham por hora e se paga bem a hora, os caras, vou fazer 10 horas aí. Como é que eu faço para fazer 10 horas aí? Como é que eu faço para fazer 11 horas aí? O cara trabalha, e porque o dinheiro dele vale muito. O dinheiro dele vale muito, cara. Você vai comprar, sei lá, um iPhone 17 que tá 12 mil reais, você vai pagar o quê? $1.000? Tá mais ou menos isso, né? $1.000. $1.500. Cara, então, o cara quer trabalhar, velho. O cara quer riqueza. O cara quer construir. É igual o empresário. O pessoal fala, empresário explorador.
Cara, o empresário, ele trabalha 7x0. Então, quando o cara vira empresário, não é que nem explorador. Ele vai trabalhar muito mais. Trabalha todo dia, dorme pensando no trabalho. Eu tô aqui, ó. 9h13, 21h13. Gravando esse vídeo aqui. Esse é um empresário. Então, o povo tá brigando por 5x2. Quando ela fala isso é a população, é porque inverteu. Tipo assim, eu não ligo de não ganhar muito. Eu não ligo de construir riqueza. Mas eu quero já descansar sábado e domingo. Isso me espanta. Isso me espanta. É a inversão de prioridades. Então, cara, quem iniciou lá atrás, eu quando eu iniciei em varejo, em supermercado, como empacotador, operador de caixa, eu me perguntava como que eu fazia para ganhar mais ali, não como trabalhar menos. Não era os meus questionamentos como colaborador, todo mundo sabe que eu comecei como colaborador, não era procurar formas de trabalhar menos, não. Eu ficava procurando formas de ganhar mais. Ai, cara. Continua a produção. Quando a gente começa a unir a dificuldade de contratação, a dificuldade de atração de talentos, a dificuldade de retenção de talentos dentro da empresa, os nossos desafios de expansão, e a gente começa a ver o mercado se movimentando, por que não testar algo novo? Então, foi por isso que a gente testou. Mas várias adequações estratégicas e adequações de negócio precisam acontecer. E ali o nosso board, a nossa presidência, topou o desafio. Olha, eu vou abrir um pouquinho mais tarde, fechar um pouquinho mais cedo e vamos dar uma puxada aos domingos. E a gente tem conversado com outros players de mercado e tentado fazer esses combinados também dentro das praças onde atuamos. E muitas pessoas toparam, muitos empresários estão topando porque estão percebendo que é vantajoso para todo mundo. E o cliente está entendendo. Então a gente faz essas escalas. A gente ainda não tem números robustos, eu não consigo trazer números robustos que provem, né, algumas reduções. Mas eu posso dizer para vocês que nós já temos algumas percepções e algumas coisas que a gente percebeu no dia a dia na pele. Como, por exemplo, eu estou conseguindo fechar vagas muito mais rápido. Olha isso. Nós estamos atraindo profissionais melhores. Porque entre escolher o Savenhago na escala 5x2 e escolher um outro player 6x1, eles vêm para o Savenhago. Então eu fecho vaga mais rápido, eu consigo atrair pessoas mais bem qualificadas, mais experientes. Então isso eu já posso dizer para vocês de saída. Já tem ganho, porque isso é muito rápido para a gente perceber. Isso aqui é algo que eu já falei. Aquela praça que o primeiro souber arquitetar uma escala dessa e implementar o 5x2, ele vai jantar os melhores colaboradores da região inteira e vai ferrar a operação adversária. E aí vai ser obrigatório todo mundo se adequar. E ela falou outro negócio anteriormente que é importante também, de juntar os players da região e adequar o horário. Falou, gente, vamos combinar todo mundo aqui das 8 às 21? Vamos combinar? E vamos para poder fazer essa escala? Esse lance de combinar as redes da região, eu também estou de acordo. Ninguém vai perder faturamento para ninguém. Vamos lá, bora. Há indícios de retração, não tenho isso provado porque eu preciso de mais tempo, de redução de absenteísmo, talvez o turnover venha a ceder também. É muito precoce para eu dizer sim, eu tenho certeza, porque a gente começou aí em novembro com uma loja, dezembro a gente colocou mais algumas lojas na região de Campinas. Já tem mais lojas. Janeiro mais lojas e em fevereiro a gente está expandindo para a rede toda. Olha, fevereiro agora. Agora. Então, olha, já é. A rede Savenhago Varejo entrou já com todas as lojas. 14 mil funcionários? Olha aí. Mais de 14 mil. Então, a gente está testando isso com a operação e agora é meio que um teste assim, tá valendo, né? Então tem que dar certo. Então nós estamos no meio desta jornada, aprendendo muitas coisas, experimentando muitas coisas, os próprios colaboradores muito engajados, inclusive, dando feedbacks, a nossa liderança muito engajada. Tem um fator que eu gostaria de falar assim que aconteceu, que tem muitos fatores que aconteceram e nós não esperávamos, tá? Mas conta pra gente. Eu vou contar. Que a gente quer saber, né? Principalmente os meus colegas de RH das outras redes, eles vão gostar de ouvir isso. Isso, o objetivo é que eles entendam o que vocês têm feito pra ver se cabe, né? Eu não esperava, gente, que esse tema... Bom, primeiro que nós não esperávamos que esse tema seria tão, assim, chamasse tanta atenção. E sabe o que começou a acontecer? Os próprios colaboradores começaram a fazer vídeos fazendo propaganda da escala 5x2, porque as lojas precisam contratar, e eles, por iniciativa própria, começaram a falar sobre o modelo, postar nas redes, e um mundo de candidatos começou a nos procurar, porque daí não é só o RH ou só o Savenhago. Tá vindo da boca do funcionário, Isso, o corporativo chamando as pessoas para processo seletivo. É o boca a boca. É a pessoa que trabalha na nossa loja de Franca, chamando a população de Franca, os profissionais de Franca, para trabalhar conosco. Gente, isso não tem preço, isso está acontecendo de maneira... Aí o RH tem que ter sabedoria e inverter a ordem. Agora eu dei qualidade de vida, eu já pago um salário ok para a região. Então agora ele não deixar entrar tranqueira. Agora muda o direito de escolha novamente. O RH você pode se colocar na posição de, não, agora eu vou recrutar os melhores. Entendeu? Pode continuar, produção.
viral e natural, porque não foi uma iniciativa nossa. E isso trabalha a marca empregadora, é uma força é quase incontrolável, né? Então a gente também, para quem gosta do tema de cultura e trabalha isso dentro das empresas, gente, eu acho que a minha preocupação é mais sobre isso, mais sobre desenvolvimento, sobre atrair as pessoas certas com essa escala, sabe? O perfil do teu funcionário hoje são 14 mil pessoas. Eu ia falar da primeira loja, mas assim, a primeira loja teste, né? Eles eram mais jovens, assim, era uma geração... Ou já era, né? A gente, bom, nós fomos, acho que um dos vanguardistas desse tema também, esse tema de diversidade etária no Savenhago. Então, rapidamente trazendo um dado para vocês, em 2024 nós lançamos o programa 50 mais. E o lançamento desse programa acabou falou muito aqui também. puxando aqui, né, 50 mais. Então a gente acabou puxando outras redes, né? Mas a gente lançou isso em julho de 2024, junho ou julho. E eu lembro que o Chalim falou assim, já, vamos lançar uma meta bem legal aqui. E ele lançou para o mercado, Chalim, 500 vagas para 50 mais para a gente contratar nos próximos 12 meses. A gente bateu a meta em janeiro de 25. Olha. Certo? Então, nós saímos de 10% do nosso quadro de colaboradores, que eram 50 mais em 2024, para 17% agora em janeiro de 2026. Então, a loja de Indaiatuba, ela tem esse reflexo. Então, eu tenho várias faixas etárias. A gente entende que essa diversidade etária ela é saudável para o nosso negócio e que as pessoas mais experientes, inclusive, ajudam os nossos jovens a se desenvolverem. Então, a gente veio com bons olhos. Então, eu tenho um mix dentro da loja de Indaiatuba também, tá? É reflexo da rede. É mais e acabou difícil, onerando, né? É mais difícil fazer uma escala 5x2 do que 6x1. É mais difícil. Ela é mais difícil. Mas o que a gente fez? A gente tem a escala 5x2. Quais são os pontos, assim, que eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão pensando em fazer isso e estudarem com bastante cuidado. Tá. Ao se fazer uma escala 5x2, tem que repensar o horário de funcionamento da loja para não aumentar quadro. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós decidimos fazer a escala 1x1 aos domingos para todos os funcionários. Ele trabalha um domingo, folga outro domingo. Mas é mais fácil, tá? Porque né? a gente, para nós, não faz sentido fazer essa distinção entre homens e mulheres. Tá? Todos têm família, e a gente conseguiu fazer esse enquadramento. Fazer o 5x2 na escala 2x1 só para homens é ainda mais complexo. E do ponto de vista ali de cultura, pelo menos para nós, para nossa cultura, o nosso entendimento de negócio não faz sentido. A gente quer fazer para todo mundo e deu certo dessa forma, ficou até menos complexa a escala do que, olha, 5x2 já não é simples, tá? Tem que ter muito planejamento e tem que saber o que está fazendo. Porque você tem que ter um cuidado ali com as 11 horas de intervalo, porque, por exemplo, quem fecha uma loja no sábado à noite, vai abrir no domingo, tem que tomar cuidado, porque tem que dar 11 horas de intervalo. Então, ela tem cuidados legais que precisam acontecer. É uma escala um pouquinho mais complexa, sim. E se você quiser deixar 2x1 ainda só para homem, você vai ter um problema maior ainda. Você só vai aumentando a complexidade do negócio. Então, para nós, os nossos testes, os nossos cálculos, fez sentido 5x2, 1x1 para todos. Tá bom. A gente não defende o fechamento do domingo, né? Porque... Dois códigos importantes, ó. Quando se fala em 5x2, não quer dizer que é 2 dias seguidos de folga, tá? É isso que ela quis dizer. Então, o que ela adotou? Para fazer a 5x2, reduziu o horário, e ela adotou domingo sim, domingo não. Quando ela fala que não faz distinção de homem e mulher, que tem uma lei que a mulher tem que folgar todo domingo sim, domingo não, e os homens 2x1. Então, eles não executaram isso, eles manteram homem e mulher 1x1. Que outra coisa, por que inventa uma lei que a mulher tem que ser um sim ou não? Gente, vocês entendem como o Estado cria burocracias? Por que a mulher tem que ser 1x1 e o homem tem que ser 2x1? Aí já se falou, não, aqui nós fizemos tudo a mesma coisa. Então observe, quando o colaborador folga num domingo, ele tem que folgar no meio de semana automaticamente na folga fixa dele. Então isso já acontece, tá? No 2x1 isso já acontece. Então ela colocou 1x1, então o que acontece? Quando a pessoa folga no domingo, ela já ia folgar na semana. Isso aqui já virou 5x2. Então, já tem semanas dentro do mês do seu colaborador que ele já folga 5x2. Quando ele folga no domingo e folga na semana, ele já folgou 5x2. Então, você já dá 5x2 e não sabe. O que você não dá é todas as semanas. Então, na semana que o cara folga no domingo, e ele folga, por exemplo, na terça-feira, que é a folga da semana dele, ele já bateu 5x2 ali. Depois, ele vai folgar na outra semana, sei lá, terça e quinta. Depois, na outra semana, já é o domingo dele. Aí é o domingo e terça. E é isso que eles fizeram. Aí outro ponto interessante também que ela falou, que eles não são a favor do lance dos domingos. Pode continuar aí para ver o que ela vai falar dos domingos. Olha só.
gente defende é um ajuste de horário no domingo, sabe? Aí, ó. A gente, né, quer atender o consumidor, mas a gente quer fazer uma equação que seja boa para o cliente, que seja boa para o nosso colaborador, que seja saudável para todos e para a empresa. Então a gente não está dizendo aqui que a gente defende, sob hipótese alguma, o fechamento do domingo. Não é sobre isso. Mas é uma distribuição melhor desses horários, é uma distribuição melhor dessas escalas, para as pessoas terem qualidade de vida. E o domingo é um dia importante para o varejo. Normalmente, para muitos varejistas, a margem do domingo, ela é uma margem melhor. Porque existe ali um comportamento de consumo, às vezes até um pouco por impulso. Porque aos domingos, né, em muitos lugares, os pais, as famílias vão passear do supermercado. É aquele... Comprar aquela coisa, é o churrasco de domingo, é a sobremesa da família. E a gente quer oferecer esse conforto para o consumidor. Aqui vai outro ponto de observação. Lá no Espírito Santo, o Estado chegou e proibiu a abertura de supermercados aos domingos. O Estado, ele não chegou e perguntou, supermercadista, ele vendo, o Estado vendo, o governador, sei lá, a dificuldade de mão de obra, ele foi lá e decidiu, da cabeça dele, um monte de político, que a grande maioria dos políticos não entende nada de empresa, a maioria são uns bosta, reuniu toda a galera lá, vamos decidir que os mercados vão fechar os domingos, porque está com dificuldade de mão de obra? Onde o correto era chegar, o donos de supermercados, vem aqui, chama a Associação do Espírito Santo, vem cá. População, vocês querem que os mercados fechem domingo? Não, dono de mercado, dá para fechar o domingo? Vocês estão com dificuldade de mão de obra, tá? Dono de mercado, você está com dificuldade de mão de obra, não tá? Tô. Mas vocês querem fechar o domingo? Não perguntou para os caras. Não chegou. Você acha que o cliente quer o mercado fechado no domingo? Para mim, nem o cliente quer. Então, esse lance de fechar o domingo, para mim, não vai correr o Brasil inteiro, tá? Se chega nas metrópoles, as metrópoles vão mandar esses políticos tomar naquele lugar. Porque a população quer o mercado no domingo aberto, caramba. Aí chega um político jeca, e decide, desce goela abaixo, fechar os domingos. O mercado, dane-se, tá? O mercado não trouxe pesquisa, não trouxe nada. Eu só vendo, não, vocês estão com dificuldade de mão de obra? Então, para vocês contratar melhor, vamos fechar os domingos, tá bom? Cara, que imbecil. Cada vez que o Estado se mete, o Estado, na maioria das vezes, só faz burrice. Por que os Estados Unidos é um país próspero? Cara, o Estado não enche muito o saco. Entendeu? Não enche muito o saco. Entendeu? Continuei. O consumidor quer ter isso, e tá tudo bem, sabe? Então tem uma margem legal. A gente não tá dizendo, vamos fechar tudo. Não é sobre isso. É sobre a gente ter um mindset um pouco mais aberto para transformações. Parar de dizer assim, eu vou continuar fazendo assim porque eu sempre fiz assim. Aí você pergunta, mas por que você sempre fez assim? Não, porque sempre foi assim. Mas por que sempre foi assim? Aí começa a ficar sem respostas, né? Porque assim, tudo bem, você tem um varejo, o Saveiro vai fazer 50 anos agora em agosto. É um orgulho, né? Uma empresa familiar, 50 anos de existência. Sinceramente, não chegou a 50 anos fazendo sempre tudo igual. Eu acho que não. Eu acho que não também. Acho que né? Poucas empresas chegam, né? Não, nenhuma. Eu não conheci nenhuma que chega. Então, assim, as empresas precisam de inovação, precisam testar novos modelos, precisam correr riscos, precisam fazer mudanças de mindset. E, pessoal, a gente está falando de uma empresa familiar, certo? Que tem a tradição da família, que tem a cultura da família. Mas também que não deixa de enxergar. Que não deixa de enxergar o que está acontecendo na sociedade. Então, é porque às vezes a gente ouve assim, não, a empresa familiar é difícil de mudar. Gente, qualquer empresa é difícil de mudar, onde tem ser humanos, tem dificuldade esse argumento não é válido, porque onde tem gente, tem dificuldade de mudar. Não interessa se é uma multinacional, uma familiar. Então, assim, se a gente conseguiu fazer isso numa empresa familiar de mais de 14 mil colaboradores, que tem visão de expansão, outras empresas podem abrir os olhos para isso. E aqui é só uma discussão, porque cada um no fim do dia faz o que achar melhor para sua própria empresa. A gente falou um pouquinho aqui sobre cultura também, sobre o comportamento do consumidor local. Então, por exemplo, o comportamento do consumidor da cidade de Sertãozinho é diferente do consumidor da cidade de Campinas. E aí, a gente está falando aqui para pessoas, né, acho que várias pessoas do Brasil podem assistir até, né? Não só supermercadistas. O cara tá lá outros, passando no tubo, cai alguém, consumidor lá, né? Então, a gente não... O seu consumidor vai te ver aqui, olha que seu bom. cliente lá da loja. Isso. Então, a gente não tem controle de quem vai visualizar isso. Então, eu gostaria de dizer o seguinte... Estude a sua praça, olhe para a sua realidade. Copie o que você acha que faz sentido para você. Tem cidades que se você falar assim, vamos todo mundo fechar no domingo meio-dia, todo mundo vai ficar feliz, tá tudo bem. Exatamente. Agora, você falar isso aqui em São Paulo, capital, que eu conheço um pouquinho o mercado aqui, que eu trabalhei aqui 5 anos. Manda fechar São Paulo para ver. Varejista gigante. Não faz sentido, né? Você mora aqui no ABC, eu morava aqui também. Não faz sentido, porque tem domingo, 10 horas da noite, que a gente tá indo no supermercado. Então, talvez não faça sentido. Jaciane, mas eu também não posso... Pega o governador do Espírito Santo e os deputados estaduais,
Manda eles vir para São Paulo e mandar fechar o domingo para ver se eles não são lixados aqui. E não é nem os mercados para lixar, não é a população mesmo, continua. Educar esse consumidor? Pode, mas você vai ter que fazer estudos, você vai ter que medir riscos e tomar decisões, Porque né? se você fechar numa região onde ele vai para outra região, ele vai, não vai na tua loja, ele vai na loja do vizinho, no bairro do lado. Ou Por ele exemplo. se adequa. Tá, mas pode ter uma chance Mas dele pode ter não, uma de chance, ele ir é. pro teu concorrente. Por isso que tem que estudar muito o que aquela praça tem, como que é a cultura daquele lugar. Os players daquela praça, todos concordam? Porque É se for isso, ó. cultura do local, cultura do comportamento do consumidor, é mais fácil. Agora, uma coisa é fato, gente. Existe um problema sério de contratação, né? Em vários setores, e os varejo supermercadista. No país inteiro. A gente está falando de vários setores. Não estou falando, né? A gente está falando do supermercado, mas a gente sabe que outros setores têm sofrido. Mas, assim, existe uma dificuldade clara, realmente. É um gargalo enorme do setor. Né? As lojas estão sendo afetadas, aberturas. Tem gente que não abre loja, não é? Porque não tem funcionário, não consegue abrir. Às vezes, uma loja construída lá, pronta para inaugurar, o cara não inaugura porque não tem. Eu acho o seguinte: é um problema real. E ele não vai melhorar. Eu acho que com a inteligência artificial, você vai ajustar, você vai. E, né, apoiar a tua operação, mas assim, você precisa de gente. Né? E aquilo que você só vai se adequar o teu negócio a uma, sabe? Então a chance de você ter benefícios nessa contratação e conseguir contratar, eu acho que é bom para se pensar, né? Sim. Realmente. E tem esse ponto que você mencionou, Dani, e dentro do que a Jaciane tem falado, acho que é importante porque a gente está num momento de discussões que tem diversos projetos de lei, projetos de emenda Lá constitucional. em cima, né? Fala lá no âmbito Isso, federal, exatamente. né? E cada proposta traz uma forma diferente de adequação. São várias propostas que tem lá? São algumas. Nossa. E já algumas já até mais antigas, por exemplo, tem a PEC que está mais adiantada, ela é de 2015. Nossa, já então, tem muito tempo. é uma discussão que já vem E ao longo depois tempo. dessa já ela tem ganhou, outras. ganhou muita repercussão no ano passado, quando foi proposto a PEC, uma PEC pela deputada Érica Hilton, que ganhou uma repercussão na mídia. Eu lembrei E da isso que foi Érica, que acendeu mais as discussões. Lembrei agora, Mas o verdade. ponto que eu acho que é importante é que conforme vai avançando essas medidas, essas propostas legislativas, corre um risco de trazer uma regra igual para todo mundo. E quando você tem uma regra igual para todo mundo, você pode prejudicar justamente essa regionalidade que existe em cada Entendi. setor, Nossa, é um risco em mesmo. cada região. Isso não é bom. Isso não exatamente. é Mas saudável. como é que, de repente, fazer igual a Savenhago, já ter uma estratégia, as empresas começarem a ter, cada uma ter. É uma forma de evitar essa. O que você acha? É difícil dizer que não vai vir uma proposta legislativa. eu acho que né? vai vir, Eu acho né? que possivelmente deve ter algum tipo de alteração. Nossa, O que eu penso complicado, e entendi eu acho que o agora. setor, a grande preocupação do setor é essa, é o que o setor vem buscando colocar na questão, é que é possível adequar o 5x2, mas o ideal é que se mantenha as 44 horas, mas que é o que a legislação hoje permite. Eles estão querendo mexer nas horas. Porque eles também, existem né? algumas propostas que reduzem em muito as horas. Eu E acho vi. que isso pode causar uma onerosidade. Com Não sei certeza. se vocês fizeram algum estudo nesse Sim, sentido. fizemos. Sim, gera onerosidade, tem impactos na economia do país. Aí a gente sai da esfera do varejo e a gente entra em várias Eles outras querem reduzir de esferas. 44 para 38, né? Uma coisa assim, né? Existe 44 para algumas 40, propostas, já tem mais de uma 36 opção. horas, tem Tem. até 36, Tem. de 44 para 40, 44 para Nossa, 36. Algumas nossa. trazem proposta escalonada. E isso politicamente, nossa, Não, é uma bandeira. é um assunto que a população ela se engaja nesse sentido. mas que ela não A entende própria Jaciane o- falou que os trabalhadores gostaram da redução Claro, por porque 5 por 2 mas porque eles não, traz um não, mas benefício quando pra você eles, né? reduz dessa forma, o impacto no impacto negócio, é enorme. nas Enorme, empresas, enorme. eu acho que aí é demissão. E não é só impacto financeiro, impacto jurídico, impacto Isso. reputacional, Não, é um impacto tem muita muito- coisa envolvida, né? Entende? Nossa, é uma questão, É um impacto na economia. Isso, né? A isso. gente precisa É muito- pensar. muito lá, Precisam né? existir. Eu fiz um post falando lá no Instagram sobre que a 5x2 descida goela abaixo, quebra a empresa, gera inflação. Então você está vendo aí, até a Jaci, que já implantou 5x2 sem redução da carga horária, uma especialista, tá, uma diretora de RH de uma rede de 14 mil colaboradores, preocupada se houver diminuição na carga horária. É aí que tá a merda, porque gera, o que a Jaci falou? Onerosidade, é gerar custo. O Savenago implantou, não houve custo, houve redução de horário. Teoricamente, é uma diminuição de receita. Agora, você vê a preocupação da Jaci nisso aí? Ela falou, tem um problema para a economia. Se você reduz a carga horária, mantém o mesmo valor salarial, cara, você faz uma 5x2, o projeto da Érica Hilton é 4x3, 36 horas semanais, mantendo o mesmo salário, é uma loucura. É uma loucura. Mas eu não acredito que essas pautas passam no Congresso, eu não acredito. Para mim, isso é barulho da esquerda querendo se comunicar com o seu público, né, para se eleger, que agora vai vir eleição.
Então, o que vai ter de esquerdista, PSOL, PT, com megafones, fim da 6x1, eles nunca trabalharam na vida, tá? Nunca trabalharam na vida. Fim da 6x1, 5x2, 4x3, 36 horas, uma salário que eles não pagam. Eles vivem da mamata do governo e não pagam. Mas eles vão querer fazer isso porque eles acenam para a sua classe eleitoreira. Mas eu não acredito que isso passa no Congresso, eu não acredito. Vamos lá. Precisa pensar. Precisam existir pessoas que de fato conheçam sobre o assunto, que saibam, né, pra poder decidir, né? saibam quais são as consequências. Eu falei aqui no início, né, que o segredo aí é planejamento, disciplina na execução. Olha aí. Eu tenho que saber o que estou fazendo. Para os supermercadistas, para os varejistas que super não têm consciente, certeza, já sei. não faça ainda. Até ter certeza. Super Faça consciente. quando você tiver certeza. Se informe, né? Porque, por outro lado, veja o risco que nós corremos aí no Savanhago, né? A gente começou em Indaiatuba, mas assim, abriu em Indaiatuba, a rede toda ficou sabendo, a gente começou a ser pressionado pelos próprios colaboradores. Olha aí, tá vendo? Fez numa loja. Nossa loja, né? Uma pressão E o que boa. vocês falavam? E aí As a outras gente, lojas calma, a cobraram. gente tá pilotando pra ver se isso dá certo. Em dando certo, a gente vai começar a testar. E aí as lojas que estavam em teste estavam felizes e as lojas que não entraram no teste estavam nos cobrando. Então, assim, é um caminho também. Olha só. Então você precisa ter certeza, você precisa Sabe qual poderia ser o discurso da Jaci aí? Plantamos 5x2, nós somos foda. Blá, blá, blá. Não! Ela tá pregando cautela, gente. Estudem. Isso vocês têm que fazer cálculo. Não é de qualquer forma. Cara, não vem a arrogância, a soberba na estratégia que eles conseguiram executar. Ao contrário. Olha o cuidado que ela tá pregando. Então não é simples. Vamos fazer 5x2. Cara, não foi assim. Olha ela pregando cautela total para fazer isso com consciência. Olha isso. Entendeu? Continua a produção. Planejar, você precisa estudar, você precisa pensar. Não pode sair fazendo na loucura sem você entender exatamente se para o seu negócio funciona. Super consciente. Minha sugestão é busquem ajuda, busquem ferramentas, busquem pessoas que conhecem, façam as contas. Por isso que ela vai estar no nosso evento. Bastante, né? A gente fez isso. Como eu disse aqui, não foi da noite pro dia no Savanhago, como nada é da noite pro dia numa empresa desse porte. As coisas são planejadas, são pensadas, são discutidas. Várias pessoas pensando juntas, colocando os prós e os contras. É isso, olha isso. Skills, várias pessoas com experiências diferentes, isso é bom. Diversidade de pensamento, diversidade de experiência. Né? A gente tem os fundadores com 50 anos de experiência e a gente tem pessoas como eu que chegou a 3 anos e meio com experiência no mercado financeiro. Quando mistura tudo, aí a gente tem essa riqueza de conhecimento. Então, tem que pensar bem, tem que planejar. E você planejou, tem certeza? Tome a decisão. Comunique as pessoas, engaje a liderança, engajem os colaboradores, falem com as pessoas. E as pessoas vão ajudar a fazer o projeto dar certo. E aí você tem uma estratégia de execução e dentro dessa estratégia de execução tem que ter muita disciplina. Porque não é uma escala perigosa. fácil. É perigosa se errar, né? A gente começa a infringir legislação trabalhista. Então, assim, outra coisa, nós estamos acostumados, então a gente precisa se acostumar a um modelo novo. Então tem riscos como qualquer decisão, mas... Por enquanto, para nós, está sendo uma experiência muito bacana. Mas, juridicamente, Rafa, politicamente, vocês são de olho. Parabéns aí. Parabéns aos três. A Dani, ao Rafa, a Jaci. Cara, muito esclarecedor de como funcionou do lado de lá, da primeira grande rede que executou o 5x2. E o que eu aprendo com esse vídeo é ver que foi muito estudo, muita cautela, reduzir o horário de funcionamento. Cara, se a sua loja já é das 8 às 21, ok. Você já está no horário. Tem muita loja nesse horário já, né, Gabi? Agora, cara, você vê que não foi algo fontes da minha cabeça. Não foi algo fontes da cabeça. E você vê a preocupação com a Jaci, se vier um projeto desse, reduzindo, colocando 5x2 e reduzindo a carga horária. Você já vê que, cara, ela tá pensando assim, cara, se isso vir, vai ser difícil para nós. Por quê? Porque eles devem ter feito uma conta matemática ali, ó, raspando para fazer aquilo dar certo. Sabe, no limite. O que dá a entender nesse vídeo é que eles fizeram no limite para poder viabilizar isso. Certo? E lá no nosso evento ela vai contar com mais detalhes, todo mundo vai poder fazer pergunta também, vai ser bem legal. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, é nóis.